Vamos lá. Tem aí na página 135, né, uma cena, onde o livro de vocês pede para vocês observarem essa cena, né, que é a cena de um menino soltando pipa, né, tem árvores, tem um monte de coisa aí na cena, e vocês iriam observar Tem toda essa imagem. pássaro. Tem pássaros, tem várias coisas, né? Aí vocês vão já me dizer exatamente isso, tá certo? O que vocês observaram. Aí vocês iriam escrever o nome do que vocês observaram, usando os artigos o, a, os ou as. Tá certo? Você, por exemplo, você iria escrever o nome de alguma coisa que você está vendo, e na frente desse nome, antes do nome, você iria colocar um artigo. Tá certo? Vamos lá. Tem aí Tia, pode 10. falar minha resposta depois que a tia tem aqui? Pode, amor. Tem 10, né, retângulozinhos. Vamos ver o que vocês colocaram. Clarissa, pode falar o que você colocou. Eu coloquei as flores, Tia, depois eu posso as ler minha borboletas, resposta? as árvores, os pássaros, as nuvens, o vento, o carretel, a pipa, o menino bom. Muito bem, Clarissa. Clarice, vocês poderiam, gente, observar Tia, essa imagem, e não, nem poderia ser que fique, pode ser que nem fique igual do colega, tá certo? Mas Posso está correto. ler? Pode ler, Carol. Oi, Tá. amor. tia, aumenta a atividade porque eu tô na casa da minha tia. Eu me esqueci de trazer o livro, eu vou resolver essa atividade hoje. Tudo No bem, amor. recreio. Tudo bem. Pode ler, Carol. Tá. A pipa, os pássaros, as flores, o menino, as árvores, o banco, as borboletas, a linha, o céu, a grama. Muito bem, Carol. Correto. Pronto, a outra pessoa que pediu para ler. Pode ler, amor. A pessoa que está com o nome de Maria Cristóvão. Sim, tia. Eu botei o menino, a pipa, o banco, os pássaros, as borboletas, as árvores, as flores, o céu, a grama e os arbustos. Muito bem. Muito bem, Malu. Gente, pode ler, Sara. Como foi que você colocou? Eu coloquei o menino, os pássaros, as árvores, a pipa, o banco, as flores, os arbustos, as borboletas, o céu e as nuvens. Muito bem. Parabéns para todo mundo que conseguiu, tá certo? O interessante dessa questão, por que é que ele pede Tia, eu posso ler? para vocês... Pode, tá, deixa eu só terminar de explicar. Aí eu deixo, tá, amor? Ele pede para vocês colocar os artigos para vocês relacionarem os artigos às palavras. Percebam que, por exemplo, quando você fala do menino, é o menino, porque é só um. Mas se você fosse colocar os sapatos, iria ser os, porque são dois, tá certo? Pode falar, amor, pode ler o que você colocou. As flores, o menino, a pipa, as borboletas, os pássaros, o banco, as árvores, o mato, as gramas, os ventos. Muito bem, correto, tá certo? Então, essa questão era bem legal de fazer, né? Muito bem, gente. Agora a gente vai. Acabei de fazer essa questão, posso falar a minha? Pode. O menino, as flores, a pipa, o banco, a linha, as árvores, as gramas. Muito bem. Pessoal, no caso aí da grama, tá certo? Duas pessoas colocaram a Maria Clara, né? E eu acho que foi o Miguel, não lembro. Acho que colocaram
as gramas. No caso da grama, tá certo? Vocês coloquem no singular, certo? A grama, tá certo? Por mais que seja muito, né? Mas a gente chama só a grama, tá certo? Aí vocês só tirem o S, tá certo? E deixem a grama, certo? Agora vamos para a questão número 2. Numere de acordo com os balões. Como é de numerar essa questão, vocês vão colocando aí no chat, tá certo? Agora percebam que nessa questão é com os artigos indefinidos. Uma, uns e umas, tá certo? Pintinhos. Vocês colocaram que número? Pintinho. Eu coloquei o número 3. Isso, vão colocando no chat que eu vou dizendo se tá certo. É número 3 mesmo, tá, amor? Número 3, tá, Carol? Porque, ó, se a gente colocar um, vai ficar um pintinhos, tá certo? E como é que ficaria? Uns pintinhos, tá certo? E livrarias? Uns ou umas? Livrarias. Isso, muito bem. Livrarias, parabéns, é número 4. Umas livrarias. Ótimo. Aluno. Aluno é o quê? Isso, muito bem. Aluno é um, né, certo? Um aluno, e também é o número 1. Ótimo. Marinheiros. É o quê? Marinheiros. Isso, muito bem. Marinheiros é uns marinheiros, né? Número 3. Ótimo, gente. Diretora. 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 É número diretora ou uma diretora? É uma diretora, tá certo? Número 2. Muito bem. E abelhas? Abelhas, vocês colocaram o quê? Isso. Umas abelhas. Número 4. Muito bem. E avestruz? Avestruz. Avestruz é número 1, tá certo? Um avestruz, ok? E cartão? É o quê? Cartão. Isso. Também, cartão é um. Um cartão. Muito bem, gente. E gatos? Isso. 3. Uns gatos. Muito bem. E caneta? Caneta é um caneta ou é uma caneta? Uma caneta, né? Então é número 2, certo? Uma caneta. Pintores. Pintores. Isso. Número 3. E garota? É o quê? Garota. Muito bem. Isso, pessoal. Garota é número 2, né? Uma garota. Ótimo. Então, a primeira fila, a primeira coluna, fica. Eu vou dizer a ordem, tá? Caso alguém não tenha feito ou não tenha conseguido corrigir. A primeira fila, primeira coluna fica 3, 4, 1 e 3. Segunda coluna, 2, 4, 1 e 1. E a última coluna fica 3, 2, 3, 2. Certo, amores? Conseguiram? Eu acredito que todo mundo fez, né? Pelo que eu vi aqui no chat, colocaram correto as respostas. Agora vamos lá. A questão número 3, que era de circular os artigos, tá certo?
Aí tem aí 4 frases, tá bom? Na primeira frase tem o seguinte: o aluno chegou atrasado para a aula. Vocês iam ler cada frase e observar que artigo eu teria em cada frase, tá certo? Na letra A, o aluno chegou atrasado para a aula. Quais são os artigos, pessoal, que vocês circularam? Vou ficar até 8h30, meu amor. É a hora do intervalo. Isso, muito bem. O e o artigozinho a. Então, nessa frase aí, eu tenho 2 artigos, né? O aluno, né? O aluno é o substantivo, o é o artigo. Não, aí vocês não circulem a palavra aluno, tá certo? Vocês vão circular só o artigo, que é o tá certo? E a aula, que é o a. Aí vocês circulem apenas o e o a, certo? Na questão, no item B, tem o seguinte: um dia o príncipe ganhará a corrida. Nessa aí, qual é? Né? Muito bem. É o primeiro artigo. O segundo artigo é né? O príncipe, mas vocês vão circular apenas o O. E o terceiro artigo é a, tá certo? Então, vocês vão circular O e a. São 3 artigos aí que eu tenho nessa frase, tá certo? Então, circulem O e a. Muito bem. Agora, é o item C. Ganhei umas flores que perfumaram a casa. Nesse item C, quais são? Umas e... Muito bem, né? Umas flores, mas vocês não circulam só umas, né? Porque flores é o substantivo. E a, tá certo? Muito bem. E na letra D eu tenho: a garota comeu umas uvas e o garoto uns pêssegos. Como é que fica aí? Isso, Sara, é isso mesmo. É isso mesmo. A, certo? Umas, o e uns. Uma, né? Não, a, uma, o e uns. Nessa frase aí, da letra D, do item D, são 4 artigos, tá certo? Circulem os 4. É os 4. A, umas, o e uns, certo? Quarta questão. Não circulem a letra E, não, tá certo, gente? Porque, como eu falei ontem, o E não é artigo, tá bom? Só a, o, as, os, uma, uns e umas, tá certo? Aí vamos lá. Complete com artigos definidos. Primeiro, o que é que tem aí, né? Tem a figurinha e tem a palavra papagaio. Como é que vocês completam aí isso? O papagaio. Muito bem. Isso. Depois, embaixo do papagaio, tem aí os jarros, né? Como foi que vocês completaram? Muito bem. Isso mesmo. Os jarros. E a lâmpada? Vocês completaram como? Lâmpada? Isso, a lâmpada. E portas? As portas. Muito bem, porque são 2, né? Então fica o papagaio, os jarros, a lâmpada e as portas, certo? Aí agora vocês vão completar com artigos indefinidos. Pipas.
fica como? Gente, daria certo as também, tá certo? Eu tô vendo que duas pessoas colocaram as. Porém, não pode ser as, por quê? Porque agora vocês vão completar só com artigos indefinidos, tá certo? Então, é isso mesmo, Lídia. E lá, e Lívia, né? Umas pipas, tá certo? Umas pipas. Isso. Dado fica como? Um dado. Muito bem. Isso. Um dado. E a estrela fica como? Uma estrela. Muito bem. E chapéus? Chapéus. Fica como? Chapéus. Muito bem. Fica uns chapéus. Muito bem. Agora, pessoal, então fica umas pipas, um dado, uma estrela e uns chapéus, tá certo? Apenas artigos indefinidos. Agora vamos lá. Troca os artigos definidos por artigos indefinidos nessas palavras, tá certo? Percebam que no quadro eu tenho vários substantivos apenas, né, antecedidos por artigos definidos. Vocês iriam trocar esse artigo definido por um artigo indefinido, certo? O porco, como é que vocês colocaram? Um pouco. Um porco. Muito bem. Isso, correto. A cobra. Uma cobra. Uma cobra. O elefante. Um elefante. Isso. As janelas. Umas. Umas janelas. Isso, umas janelas. Umas janelas. Os patrões. Uns patrões. Uns patrões. A floresta. Uma floresta. Uma floresta. O rebanho. Um rebanho. Um rebanho. As ovelhas. Umas ovelhas. Umas ovelhas. Os touros. Uns touros. Uns touros. Certo? As árvores. Umas aves. Muito bem. Então fica um porco, uma cobra, um elefante, umas janelas, uns patrões. Na outra coluna, uma floresta, um rebanho, umas ovelhas, uns louros, umas árvores. Tá certo? Gente, terminada aí essa correção, né? Essa correção dessa atividade, a gente vai passar agora para as palavrinhas com S e SS. Vocês lembram que a gente já estudou as palavras com R, certo? R e RR, né? O R com som forte, o R com som fraco, né? Que algumas palavras iniciam com R, que algumas palavras têm R e R no meio, né? Entre vogais, que algumas palavras precisam ter dois S, tem que ter SS, né? Então, vocês estudaram, viram tudo isso. Agora a gente vai estudar isso também, só que ao invés de ser com a letra R, agora vai ser com a letra S, tá certo? Vamos lá. Palavras com S e S. Leia as palavras. Vamos lá. Quem é que lê aí a primeira coluna? Palavra com S forte. É, tia. Pode ler.
Palavras com S forte. Segunda, saltar, costas, esportes, professor, passeio, cansado e psicologia. Muito bem. Palavras com S com som de Z. Quem pode ler? Eu, tia. Pode ler. Coisa, deserta, quase, preciso, pisada, orgulhoso, nervoso, física. Muito bem. A Sara, pessoal, leu para a gente aí as palavras com som forte. E a Clarice leu as palavras que tem S, mas que esse S não tem som de S. Esse S tem som de Z. Tá certo? Pode sim, Lívia. Tá certo? Daqui a pouquinho você lê esse quadro azul. Então, a gente viu aí, né, que tem o S de várias formas. Na primeira coluna, que foi onde a Sara leu. Tem aí o S no início, tem o S no meio da palavra e tem o S também no final da palavra. Então, em todos esses casos, o S tem aí o som forte, tá certo? No caso da coluna número 2, eu tenho aí o S com som de Z. Quando a gente voltar na quarta aula, eu vou trazer mais exemplos disso para vocês, tá certo? Desse S com som de Z, desse S forte, o S no início das palavras e todas essas coisas. Agora vamos aí a explicação de quando gente, que o S tem o som forte, tá certo? Oi, amor. Vai ter segunda aula da tia? Vai sim, na quarta aula, certo? Hoje a aula é normal, ok? Hoje, gente, a aula é normal, tá certo? Prova de produção só após as 4 aulas, certo? Lívia, leia aí o quadro azul, por favor. O S tem som forte quando é a primeira letra da palavra. Exemplo, segunda e saltar. É a última letra da sílaba. Exemplos, primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Exemplos, cansado e psicologia. Muito bem. E o S tem som de Z quando, é bem pequenininho ali, está entre vogais. Isso. Atenção, no quadro verde lá embaixo. Para ter som forte entre vogais, o S tem que ser dobrado. Exemplo, professor e passeio. Então, a gente viu aí, né, que quando o S está no início da palavra, como, por exemplo, na palavra semana, começa com S. Então, esse S aí, eu digo que ele tem o som forte. Ou quando ele está lá no final da palavra. Quando eu digo esportes, o S está lá no final da sílaba, tanto no S, né? Quanto no esportes, no TES. Então, nos dois casos, aí o S tem o som forte. Agora, e tem o som forte também quando está depois de uma consoante, certo? Porém, esse S vai ter som de Z quando ele estiver entre duas vogais. Por exemplo, a palavra coisa. Coisa se escreve com Z. Coisa. Não, com S. Com S. Mas por que, tia, que esse S aí tem o som de Z? Coisa. Porque ele está entre duas vogais. Quando o S... Oi. Oi. Pode falar. Oi, Miguel. Pode falar, não estou ouvindo. Sem querer. Não tem problema, amor. Tá Eu certo? falei sem querer. Sem querer, tia. Eu sei.
Tudo bem. Nós estamos na página 137, tá, Miguel? Ok? Então, gente, na nossa segunda aula, né, que vai ser lá na quarta aula, eu vou explicar isso melhor a vocês e a gente eu vou trazer alguns outros exemplos, tá certo? Agora, eu quero que você, e a gente faz também algumas atividadezinhas aqui, orais e escritas no chat, tá certo? Agora, me coloquei no chat, é o número de vocês, tá certo? E se é do A ou do B, ok? E vocês podem ir para o intervalo de vocês, certo? Mas antes, coloquem o número no chat, tá bom? Beijo, gente. Até daqui a pouco, né? Até nossa quarta aula. Agora vocês vão lanchar, tá certo? E daqui a pouco vocês voltam para a quarta aula de vocês. Simulado agora. Não tem simulado agora, meu amor. Eu expliquei a vocês. Hoje não tem simulado, tá certo? Hoje tem aula normal, certo, gente? Não confundam. Voltem para a terceira aula. Não tem simulado hoje, certo? Tem prova de produção só 9h20, depois de todas as aulas. Ok? Certo? Não confundam, não tem simulado hoje. Tem aula normal. Tchau, tia. Cadê você? Tchau, Tchau, tia. amor. Tchau, Tchau, amor. tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, Tchau. tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.